Pessoal, boa noite. Então, como tínhamos combinado, né, falar um pouco sobre ética, né, a aula passada. E como eu falei em sala de aula, a questão da ética que eu trago sempre para os alunos de estética, cabeleireiro, é o nosso cotidiano, né? A palavra ética é uma palavra tão pequena, mas tem um significado muito amplo. Uma palavra com 5 letras, mas é o nosso dia a dia, na verdade, né? O nosso cotidiano. O significado é enorme. A palavra ética, ela vem, né? Tem a origem na Grécia, tem a origem grega, ethos, que tá relacionado à questão de costume, de modo de ser, de comportamento, né? Então, é algo muito amplo. Porém, toda vida que a gente fala em ética, as pessoas trazem para o lado ai, que coisa chata, ética novamente, todos os cursos a gente vê ética, mas é algo que precisa ser visto, porque parece que nós seres humanos esquecemos o que é ética, que é o nosso cotidiano, que é o nosso dia a dia, na verdade, né? E dentro do nosso curso, a ética, ela é muito importante, por isso que é tão, a gente fala tanto no início, antes de vocês entrarem na prática, como é importante estar salientando essa questão. Então, sempre que a gente falar sobre ética, a gente vai estar falando, eu sempre falo que é a questão de, é como se fosse o caminho. Eu digo que ética, ela nos norteia. É a forma de agir corretamente, né? Então, é como se a gente tivesse um caminho e a gente tem a opção de escolher o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E a gente vive numa situação que a gente pode escolher isso. Se é ruim, se eu posso estar sendo ético, ou eu posso ser um profissional antiético, na verdade, né? Então, a ética, ela tem muito a ver com relacionamento. O ser humano, ele é uma construção constantemente e a gente construção e mudança ao mesmo tempo. Então, para trabalhar na nossa área, a gente precisa da ética profissional, de ter sigilo profissional. Por isso que antes da prática a gente tem que passar por essa parte de ética. Então, como é o norte, como nos ensina a agir corretamente, tem a ver com caráter, tem a ver com o modo da gente agir com relação aos nossos clientes. E dentro da ética, eu sempre falo que a gente tem que ter muita atenção com relação a que é uma ânsia. O ser humano, ele busca incansavelmente a felicidade. Então, é nesse momento dessa busca do ser humano que alguns profissionais esquecem da ética, esquecem do conceito de ética, da vivência cotidiana, né? Quantos clientes não chegam para o profissional querendo um determinado procedimento, até mesmo lhe testando, e você tem a escolha de ser um profissional ético ou um profissional antiético. E como eu falei, que é o nosso cotidiano, que é o nosso dia a dia, que é amplo, não é verdade? Que eu acho que é o princípio da relação humana, a ética, na verdade. A sistematização das nossas escolhas. A ética é uma reflexão, por isso que ela é o norte. A gente tem a opção de escolher e estando norteado por ela, ser ético ou não ético, não é isso? Então, é algo muito importante. Toda vida que a gente fala em ética profissional, em ética, a gente tem que lembrar que ética é uma ciência. É uma ciência, porque eu não falei que nos ensina a agir corretamente, nos dá um norte, então ela não deixa de ser uma ciência. E tem a ver com os deveres morais de cada indivíduo. Quando eu falo deveres morais, princípios morais, é de cada um. Quando a gente paga a ética em qualquer módulo, em qualquer curso, é muito importante salientar que a ética, ela vem de berço. Os valores e os princípios éticos morais vêm de cada um. Então, assim, não é numa graduação, não é numa pós-graduação, não é num curso livre, num curso profissionalizante que a gente vai abrir a cabeça de um aluno e colocar lá a reflexão da ética, o caráter, o respeito, a dignidade, a honestidade. Não vai ser no curso que a gente vai colocar isso. Normalmente, esses valores, esses princípios morais, vêm de berço, vêm de cada um, né? É um norte que a gente já traz consigo. E assim, eu digo muito para o aluno que é algo muito importante. Os valores e princípios morais de cada profissional tem que ser constante ali, todos os dias com o seu cliente.
Porque se você tem 25 anos de profissão e você age com honestidade esses 25 anos, você pode até um dia estar, sei lá, ter um problema e ser grosseiro com o cliente. Ah, fulano foi grosseiro. Mas quando você passa a desrespeitar, a ser desonesto, você pode perder 25 anos da sua profissão. Então, não existe meio ético, ou você é ético ou você é antiético. Não tem metade, meu termo. Ou é ou não é. E dentro da nossa área, a área da beleza e saúde, isso é algo muito importante para todos os profissionais. É como o nome já diz, é um relacionamento. E se a gente trazer para o nosso cotidiano, o profissional da área de beleza e saúde, ele tem exatamente isso, um relacionamento com o seu cliente. Não adianta você ser uma pessoa que tem uma boa técnica. Ah, eu sei fazer uma boa massagem, eu sei fazer uma boa maquiagem, eu tenho a técnica, eu posso até ter o conhecimento do domínio teórico, mas se eu não tenho ética profissional, se eu não sou uma pessoa ética, com certeza eu não vou ficar muito tempo no mercado, certo? Eu não vou ter uma clientela fidelizada, porque se você agir de forma antiética com o cliente, eu digo muito que fama boa é boa, mas fama ruim ela é muito pior. Ele não volta. Não adianta uma técnica, um domínio de conteúdo, sem o respeito, sem a dignidade, sem a honestidade com o seu cliente, sem valorizar o seu cliente. Ele não vai fidelizar e ele não vai voltar. E como a melhor propaganda que tem a boca, esse atendimento não ético com ele, antiético, ele vai passar para outras pessoas, para colegas e não vai referenciar você como um bom profissional. Certo? Então, os valores éticos que a gente não esqueça, que é a educação, o respeito, que é a base de um bom relacionamento, é o respeito, a dignidade, a honestidade, o caráter, todos esses valores éticos constantes, né, da pessoa humana, que vem de berço. A gente precisa valorizar muito cada um deles. Isso é de cada pessoa. Tem pessoas que não dão o menor valor, que é tanto faz como tanto fez, que eu quero ganhar o dinheiro do meu cliente, depois deixa para lá. Mas, na verdade, a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, isso é um ditado antigo, mas que cai muito pra gente. Se você não quer passar por alguma determinada situação, então não faça com seu cliente. Não faça com seu cliente. E sempre faça algo de acordo com a sua profissão da melhor forma possível. Não só esperando, eu esperava que ele me pagasse a mais porque eu fiz assim. Não, faça o seu trabalho da melhor forma possível, como tem que ser feito. Entendendo de forma geral o que é a ética, né? Que a ética é amplo, assim, é como se fosse o maior que tem. Ela não me ensina a agir corretamente, é o meu norte. Aí dentro da ética a gente precisa também diferenciar o que é ética, o que é moral, o que é direito, o que é etiqueta profissional. E dentro da ética eu chamo muito para a questão da etiqueta profissional. Sempre em sala de aula eu fico questionando as meninas que sempre que a gente pensa em etiqueta profissional, a gente pensa que é com relação a você se vestir bem, que também contribui, né, para a nossa área. Com relação a você saber se sentar, saber usar um talher, acha que é só relacionado a isso, etiqueta. Mas etiqueta também é algo muito amplo, não é isso? A gente percebe que hoje em dia o cliente ele observa tudo. Os profissionais hoje, quando vão para o mercado de trabalho, a primeira coisa que eles pedem é suas redes sociais, né? Para ver, para conhecer, para saber como é o seu cotidiano, que a ética é o nosso cotidiano, né? Como é a sua vivência. Então, etiqueta profissional está correlacionado ao nosso comportamento e às nossas atitudes. Então, ética de forma geral, o nosso norte, na verdade, e etiqueta profissional tem a ver com o nosso comportamento, as nossas atitudes. Aí o nosso comportamento envolve muita coisa como profissional. A forma de você se comunicar, a forma de você passar uma informação, compartilhar um conhecimento, a forma de você se vestir. Dentro da nossa área, por exemplo, que veste muito branco, né? E aí algumas pessoas dizem, não, mas eu tô de branco. Só que uma roupa decotada, uma roupa branca, mas é um branco decotado, uma calça branca transparente com uma peça íntima colorida, né? Pra você ter ideia,
no nosso país existe mais de... no Brasil, existe mais de 50 mil estupros por ano. 50 mil estupros por ano. E quando eles vão se defender, eles falam que a culpa é da roupa. É da roupa. Então, mesmo dentro da nossa área, a gente precisa saber se vestir, a gente precisa saber ter uma postura profissional. Essa é a verdade, é o nome que a gente poderia dar nesse momento. Uma postura profissional, para saber se comunicar, para saber se impor como profissional. Às vezes, ninguém é perfeito. A gente, às vezes, não é o que a gente fala. Porque a gente pode se deparar com um cliente estressado, um cliente colocando o dedo no seu nariz, que está com toda a razão, que toda vida que ele vier com a situação, ele vai ter razão, como o ditado que diz que o cliente sempre tem razão, mesmo que ele não tenha razão. Mas a gente tem que saber resolver da melhor forma possível, com ética, com honestidade, com respeito, com etiqueta profissional também, né, dentro do seu espaço, com a postura de profissional. E para a gente ter essa postura profissional, a gente precisa ter um domínio de conteúdo, não só da sua técnica, mas desses valores e princípios morais, como também de outras situações, como, por exemplo, o Código do Consumidor, o Código da sua profissão, o que são, ali dentro da sua profissão, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Como esteticista, qual é o meu direito, qual é o meu dever perante esse cliente? Se eu errei, chama a responsabilidade para mim. Se eu tenho que indenizar, chama isso para mim. Entendeu? Então, é muito importante que o profissional haja com respeito, com dignidade. Então, sempre que a gente falar do conceito de ética, está relacionado à educação, que é a base de um bom relacionamento também. Respeito e educação é a base, né? E quando a gente fala de ética, também, como etiqueta, tem a ver com processo transitório. Como assim, Val? Um processo de geração a geração. A gente pode estudar ética como conceito. É tanto que toda vida que eu vou dar uma aula de ética, eu não me ligo não me prendo só ao conceito do que significa ética. Eu sempre falo que ética é a nossa vivência, que ética é o nosso cotidiano, como pessoa, porque a gente não vai usar só ética só como profissional. A gente tem que usar ética nos relacionamentos afetivos, de amizade, sempre se colocando no lugar do outro. Porque se a gente quer ser uma pessoa ética, você tem dúvida de como tomar aquela atitude, como tomar aquela decisão, se coloque no lugar do outro. Você gostaria que fosse dessa forma com você? Então, a gente vai entender como resolver esse problema. E com relação ao processo transitório, com relação aos valores e princípios que eu falei, que eu citei, né? Que passa de geração a geração, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você. Então, se eu sou uma pessoa ética, se eu entendo do conceito do que é a ética no meu cotidiano, se eu coloco em prática, porque a ética não é para ser só no papel. A ética significa, é um norte, é um modo de agir corretamente, é isso, é aquilo. Mas se é só no papel, para o profissional não adianta. Ela precisa ser aplicada em todos os relacionamentos que você, né, vivencia no seu cotidiano. Se você é uma pessoa ética, você vai resolver todos os problemas dentro da sua cabine, na sua vida, vai solucionar tudo, vai ser tudo flores. Não estou falando isso, mas eu estou falando que uma pessoa que tem domínio de conteúdo, de uma pessoa que é ética, que é honesta, que tem etiqueta, ela solucionará seus problemas da melhor forma possível. Vai ser mais fácil de solucionar seus problemas quando ela age com honestidade, com respeito com o seu cliente. Sempre o conceito de etiqueta, né, como eu falei anteriormente, que é comportamento e atitude, também vai envolver a educação. A educação de forma geral, não é só a educação na escola, estou falando da educação de forma geral. As pessoas, é a base da etiqueta profissional, a educação, o comportamento e as atitudes. Caminham junto, não é isso? Entendendo o que é ética, entendendo o que é etiqueta profissional, que etiqueta é diferente de ética, né? Etiqueta tem a ver com o comportamento e a atitude. E a ética profissional é aquele conjunto de regras que rege a conduta profissional, não é isso? Então, o esteticista também tem o código de ética, como todo e qualquer profissional tem, e agora com a nossa lei, né, do esteticista que foi aprovado, porque anteriormente, né, até
mês de abril, né, que foi regulamentado a lei o Código do Esteticista, nós éramos regulamentados pela Lei 12.592, que era a lei que regulamenta o profissional da área de saúde e beleza. E aí envolvia todos os profissionais da área da beleza, como podólogo, esteticista, depiladores, epiladores, design, maquiadores, manicure, pedicure, todos os profissionais da área de saúde e beleza. Mas já existiam várias lutas, né, para que a lei, o Código do Esteticista fosse aprovado. E agora foi aprovado, não é isso? Mas é claro que a gente ainda tem muita conquista pela frente, porque tem os conselhos para ser regulamentado, tem muita coisa ainda envolvida, muita coisa para ser acrescentado dentro da nossa profissão. A nossa profissão é uma área que cresce muito, cotidianamente, diariamente, é uma área que cresce muito. E eu sempre falo que para ficar no mercado de trabalho hoje, o esteticista, o profissional da área de saúde e beleza, ele não pode ser só bom numa técnica, ele tem que ter um conhecimento de várias técnicas, ele não pode ser só bom em domínio teórico, caminham junto, mas ele tem que ser um profissional com várias, multidisciplinar mesmo, várias qualidades, dentro dessas qualidades que seja um profissional ético, um profissional que tenha dignidade e honestidade, não é isso? E dentro da ética profissional, que é o conjunto das regras, né, da conduta de cada profissional, sempre a gente preza por um trabalho com humanização, um trabalho organizado. Aí a gente pensa como tem algumas repartições, até mesmo público, ou mesmo dentro da nossa área, que diz assim, nós temos um trabalho humanizado. Que trabalho humanizado é esse? Que a gente não pensa na saúde e a gente não vê o outro. A gente só pensa em si. Muitos profissionais que estão na área que pensam no dinheiro, porque eu é assim, porque eu sou assim, porque eu preciso assim. E a gente nunca se colocar no lugar do outro. E uma pessoa que só pensa em si, eu só quero assim, eu só gosto assim, eu só faço assim. O do meu jeito tem que ser do meu jeito. Para viver na sociedade, o cidadão, nós temos a característica de um ser social. E para viver na sociedade, nós precisamos saber trabalhar em comunidade. Então, a gente precisa respeitar o outro, a gente precisa ver o outro. A gente não pode ver o ser humano como uma coisa, coisificado. A gente precisa ver o ser humano como um ser humano. Isso, e para isso a gente precisa se colocar no lugar dele. Para ter um trabalho humanizado, eu preciso me colocar no lugar dele. Principalmente quando a gente se referencia ao ser humano dentro da área da beleza. Se eu sei que um produto, um princípio ativo que eu vou colocar na pele daquela cliente pode causar uma reação alérgica, porque a pele dela é sensível, por que eu vou colocar? Se eu sei que ela não pode usar determinado princípio ativo, por que eu vou fazer? Se eu sei que eu não posso divulgar uma imagem daquela cliente que pode constranger ela, por que eu vou fazer? Então, hoje em dia, o cliente ele não é mais tão leigo e eles estão respaldados, porque o cliente, quando vem, ele já vem respaldado. E o profissional, hoje, da área da beleza e saúde, ele precisa estar respaldado. Ele precisa ter domínio e conteúdo, sim, ele precisa agir com ética, porque ele precisa também estar respaldado, seja com documento, como por exemplo a ficha de anamnese, que eu sempre cito ela, ali é um documento que vai lhe respaldar perante o cliente, perante a justiça e perante a sociedade. Então, para mim trabalhar na sociedade, para mim ser uma referência na área da beleza, eu preciso aplicar esses valores no meu cotidiano, no meu dia a dia, não só o conhecimento. O trabalho organizado também contribui, né? Que você é uma pessoa pontual, que você é uma pessoa responsável, que você respeita o seu cliente. Em primeiro lugar, a gente precisa se respeitar como profissional, como pessoa, né? Até na postura profissional, você precisa se respeitar e, consequentemente, respeitar o seu cliente. Nós conversamos também em sala de aula com relação às características dentro da ética profissional, né? Como eu falei, que é uma reflexão, né, crítica das atividades do nosso cotidiano. Então, a gente conversou também sobre as características humanas, né, que a ética vem trazer isso também. O ser humano, ele tem características que a gente sabe, o ser humano nasce, vive e morre, mas uma das que a gente sabe que é o ser vivo. Todo ser vivo de forma geral, ele precisa ser respeitado.
É a primeira característica do ser humano. É um ser vivo, ele merece respeito. Independente se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se é uma lésbica, se é um homossexual, independente, na cabine, no local de atendimento, onde você trabalha ali, o seu cliente chega, ele é um cliente, independente. A primeira coisa que ele merece é ser respeitado. Você pode até não concordar com a atitude do seu cliente, com a crença do seu cliente, com os valores do seu cliente, com o pensamento. Você pode até não concordar, mas você precisa respeitá-lo, independente de qualquer coisa. Na sua cabine, a gente está trazendo pelo lado profissional, da área da beleza, de estética, mas independente do ambiente, da profissão, do local de trabalho, o ser humano, o ser vivo, uma das características dele é ser vivo, ele precisa de respeito. Além do respeito, que é a base, como eu já falei, do relacionamento humano, ele precisa de conservação, manutenção e direito à vida. Parece até algo bem longe da nossa realidade, porque as pessoas hoje em dia não estão valorizando nem a vida do próximo, tiram como se fosse banal, chega, mata e por isso fica, né? E imagine respeito, mas uma característica do ser humano. A gente precisa, se é ser vivo, se é ser humano, a gente precisa respeitá-lo. Outra característica é ser um ser racional. Nós temos essa característica, nós somos o único ser vivo que coordenamos a nossa própria vida. Então, a gente traz para a nossa realidade. A gente vive numa situação democrática, se eu coordeno, eu posso agir de determinada forma, então que seja da melhor forma possível. Se eu faço essa escolha, que seja da melhor forma possível. Então, somos um ser racional e coordenamos a nossa própria vida, principalmente na nossa área, né? A nossa área, que eu falo muitas vezes, somos empresários da beleza, empresárias ou empresários da beleza. Nós somos independentes, nós somos donos do nosso próprio nariz, mas isso não quer dizer que nós não merecemos, que nós não prestamos serviço. Porque às vezes a pessoa trabalha num determinado ambiente e diz: eu vou sair dali para trabalhar na área da beleza porque eu não aguento mais prestar serviço para as pessoas, e vem para a da estética, achando que estética você não vai prestar serviço. Nós somos prestadores de serviço, sim. Nós prestamos serviço, né? Nós coordenamos, nós estamos dando o nariz, mas nós prestamos serviço ao nosso cliente. Outra característica, né, dentro da ética também, é que a gente é membro de uma espécie. Algumas não concordam com isso, né? Que diz que todo ser vivo e todo ser humano, ele deve se reproduzir. Algumas pessoas não concordam com isso, mas é dito que o ser humano, ele precisa reproduzir. E também uma das características, assim, uma das mais importantes, além do respeito, é que nós somos um ser social. É característica do ser humano. Nós precisamos viver em sociedade. E para você ser um cidadão, ser um ser social dentro da sociedade, né, você precisa aprender a trabalhar. Existem algumas pessoas que podem até falar assim: eu não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de alguém. Eu não suporto trabalhar com pessoas, então está na área errada. O profissional da área de saúde e beleza, ele precisa gostar de trabalhar com pessoas, literalmente. Gostar de trabalhar com pessoas. E para ser um ser social, né, que é uma das nossas, aplicar isso dentro da sociedade, a gente precisa trabalhar em equipe. Aí alguém poderia até estar falando assim: mas Val, eu não vou trabalhar em equipe, eu não tenho saco, eu não gosto, eu sou uma profissional da área da beleza, eu vou exercer minha profissão sozinha, na minha cabine sozinha. Mas a partir do momento que a gente trabalha com o nosso cliente, você e a sua cliente, ali já é uma equipe. Você já precisa ouvir, respeitar, entendeu? Então, ali já passa a ser, já é um trabalho em equipe, certo? E, normalmente, esse trabalho em equipe, você vai pensar junto com ela. Porque se a cliente vem em busca de um tratamento, por exemplo, de redução de medida, você tem que querer que ela reduza essa medida, como é o propósito dela, o que ela quer ali. Da melhor forma possível, você vai tentar fazer o que ela está querendo. Claro que dentro da nossa área, a gente também precisa ter uma das características do profissional da área de saúde e beleza, é humildade. A gente precisa ter humildade. Saber até onde, como a nossa área é uma área muito ampla e alguns profissionais desenvolvem diversas atividades dentro da área, então a gente precisa saber até onde eu posso fazer. Tem alguns procedimentos que a gente sabe, por exemplo, uma manicure,
ela sabe que ela não pode, não deve fazer a retirada de uma unha encravada, por exemplo, que algumas fazem, sabendo que não pode. Então, se ela faz um procedimento desse sabendo que não é da competência dela, ela sabe que ela pode responder por isso. Ou um esteticista que trabalha com pele facial e ela sabe que ela não pode atuar no grau 3 de acne. O esteticista só atua até o grau 2 de acne. E de repente ela faz esse atendimento, ela faz esse procedimento, ela vai responder por isso. Que ela tem que referenciar esse cliente com o dermatologista. O profissional, além de entender da atividade dele, ele tem que saber para onde ele vai referenciar esse cliente, certo? Dentro das características do ser humano ainda, a gente sabe que tem uma que é a questão espiritual, que aí a gente não traz para a cabine. Eu falo muito que a questão espiritual, política e futebol, a gente não mistura as coisas. Não traz para a cabine. Dentro da cabine, evita-se o máximo. Você pode até não gostar do time dele, da religião, do político que ele vai votar, mas ali ele é seu cliente e você está como profissional. Lá fora você pode até opinar, né? Eu vou votar em fulano, eu acredito em religião tal. A gente sabe que é uma característica do ser humano acreditar em algo superior, né? Natural, seja a religião, ele acredita em alguma coisa, mas lá dentro da cabine você é profissional. E esquece essa característica de dizer assim, não, eu sou evangélico e aqui eu vou agir dessa forma. Eu faço parte da religião tal e aqui dentro é assim. Lá dentro não, lá dentro você é profissional. Seu cliente pode até dizer, até conversar com você, expor a religião dele, os políticos que ele vai votar, o time que ele torce, mas a gente não pode opinar, né? Tem situações dentro da cabine que eu falo muito em sala de aula, que o profissional ele fica igual a lagartixa mesmo, só balançando a cabeça, porque a gente não pode opinar, né? Para não gerar problemas. Lá você está como profissional, então você tem que ser bem discreto com relação ao seu profissionalismo, né? Às vezes existe um ditado que diz que dentro dos salões de estética, salões de beleza, existe muita fofoca. E eu costumo dizer que só existe fofoca onde o dono do salão, o profissional que está ali, ele gosta de fofoca, porque ele pode cortar o mal pela raiz, não é verdade? Então, é isso aí que eu queria falar sobre a ética profissional. Então, o que é a ética, de fato, a ética no trabalho? Que isso é importante também. Eu entender ética, etiqueta, ética profissional. E o que é a ética no trabalho em si? A ética no trabalho, gente, é a gente entender, na verdade, qual é a minha atividade. Qual é o meu papel? Se eu estou lá como esteticista, eu vou desenvolver as minhas atividades de esteticista e, por exemplo, não de administradora. Se eu vou fazer, por exemplo, epilação naquele salão, eu não vou fazer cabelo. Eu vou fazer epilação, eu tenho que estar respaldando aquele procedimento que eu vou fazer. Então, algumas pessoas vão para um salão e aí nem tem um determinado conhecimento, mas vê alguém fazendo, começa a fazer e depois pode acontecer algum erro dentro da área. Não, foi auxiliar. É muito importante que eu saiba fazer realmente, que eu entenda o procedimento, né, o cosmético, o órgão que eu vou estar aplicando aquilo ali, que eu entenda, e que se eu contratar alguém para trabalhar comigo, isso está dentro do código de ética do esteticista, depois a gente vai trabalhar mais a fundo isso, o profissional que contrata um auxiliar, ele é responsável por ele. Pode não ter sido você, mas se foi o seu auxiliar, você vai responder. Porque as pessoas não dizem assim, foi fulana do salão de fulano. Foi assim, eu estava lá no salão de Val, foi lá no salão de Val que queimaram minha pele numa depilação. Foi lá no salão de Val que aplicaram um produto no meu cabelo e derrubaram meu cabelo caiu. Então, vai o nome da dona do salão. Então, quando a gente contrata um auxiliar, a gente é responsável por ele. Por isso que é importante que ele domine. Ou mesmo você, se vai desenvolver uma atividade dentro do seu salão que você não tem muito conhecimento. Isso é ética, isso é o nosso cotidiano. Que a gente passe a estudar, se reciclar, buscar mais conhecimento, estar respaldado com relação a isso. Então, a ética no trabalho, a primeira coisa que vem é entender as nossas atividades. Dominar, não é verdade? Lembrando que a ética também, dentro do trabalho, ela é uma construção, ela é uma identidade da realização profissional. Então, dentro de um trabalho, quando você desenvolve com ética, você fica conhecida por aquele atendimento.
aquela menina é uma pessoa que ela tem muita ética, ela é uma pessoa de respeito. Fulana que trabalha com cabelo, trabalha com unha, então você é uma referência, constrói a identidade. E é muito importante saber como você quer ser visto pelas pessoas. Por isso que a gente sempre, dentro da nossa área, a gente precisa não só se reciclar, mas se fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Será que eu estou agindo bem? Será que eu estou desenvolvendo minha técnica corretamente? Será que meu atendimento está tendo qualidade, né, esse atendimento? E dentro dos meus valores éticos, será que eu estou aplicando essa ética, eu estou respeitando o meu cliente, eu estou me respeitando? Faz uma autoavaliação, isso também é importante, não é verdade? Porque já que a ética constrói também a sua identidade dentro da área, isso é muito importante. Também eu digo muito que a pessoa que tem ética, né, ela tem esses valores de dignidade. A pessoa que tem ética, ela tem liberdade de se expressar, ela tem liberdade de questionar alguma coisa, porque ela é uma pessoa que ela age com dignidade, com honestidade. Então, lembrando que não só o trabalho dignifica o homem, mas a ética também, ela dignifica o homem.